Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Capato, eu sou psicólogo, coach, psicodramatista em eterna formação, eu sempre brinco assim. E hoje eu tô aqui para um vídeo diferente, então esse formato é a primeira vez que a gente está fazendo aqui no canal. E a ideia é a gente fazer o que eu vou chamar de resenha V. Por quê? A gente vai fazer uma resenha, um bate-papo, uma conversa bem leve do meu jeito. E hoje eu tô com a minha convidada, que é a Daniela Figueiredo. Eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho dela. E aí a gente vai falar hoje um pouquinho sobre psicodrama. Então seja bem-vindo você a esse dia de hoje, a esse tema. E para mim está sendo muito especial estar aqui com você, Dani. E eu queria que você se apresentasse também um pouquinho pra gente. Que alegria, Vini, a gente poder bater esse papo, conversar, estar juntos aqui, poder falar de psicodrama, que é a nossa paixão. Também estou em eterna formação em psicodrama, assim como você. Psicodrama a gente vai escolhendo como um caminho do coração, um caminho de vida, né? Eu tô nele há muito tempo também. Fiz a formação nível 1, nível 2, nível 3, continuo em supervisão, em terapia. Hoje estou aqui na liderança da Casa do Encontro, que é um espaço de formação em psicodrama. Também dou aula de psicodrama no Unifacef, Centro Universitário de Franca, Municipal de Franca. Então, assim, tem muitos contextos da minha vida que o psicodrama perpassa, né? Até no mestrado em desenvolvimento regional tem algumas pesquisas que utilizam o psicodrama como referencial teórico, então muitos caminhos, muitas abordagens e também um modo de viver. Eu sempre brinco assim, eu falo que o psicodrama, ele mais do que uma abordagem que eu uso tanto na clínica quanto nas empresas, eu sempre falo que é um meu estilo de vida, que é uma coisa que eu acho que eu aprendi. Então a Dani é uma das minhas referências na faculdade, então eu fiz minha formação em psicologia e eu tive contato com o psicodrama lá, dentro do Unifacef, e a gente teve um primeiro contato. Aqui na Casa do Encontro, a oficina Lua Nova, eu fiz meu estágio de quarto ano aqui também, depois voltei, depois a gente pode falar um pouquinho sobre a Casa do Encontro, voltei para fazer a formação aqui também. Então eu sempre falo dessa questão do quanto que realmente vira um estilo de vida, o jeito de se trocar, a teoria na prática, né, na ação com o psicodrama. E uma dificuldade maior para mim é essa, Dani, como que a gente explica o psicodrama para pessoas que são leigas, assim? Então, por exemplo, você quando você senta com o primeiro ano de psicologia, às vezes eu ouço assim, nossa, mas psicodrama é o quê? É uma sociedade secreta dentro da psicologia? O que acontece com esse psicodrama? Como que ele funciona, né? Então, como que você explica, geralmente, sobre ele? Então, é que a gente às vezes fala que é um caminho de vida, né? Então, como assim um caminho de vida? Ou é uma abordagem? Na verdade, é uma abordagem teórica, mas Moreno, diferentemente de muitos outros teóricos dentro da psicologia, ele partiu de uma noção de saúde. Quem são os seres mais saudáveis da humanidade? E como eles eram? E aí ele descobre que a essência desses seres é a espontaneidade, que na verdade significa liberdade, e a criatividade. Então, nós buscamos nos desenvolver nesse caminho de nos tornarmos cada vez mais espontâneos ou livres e criativos, podendo nos recriar e recriar a nossa existência. Então, por esse lado, é um caminho para a vida inteira, para a gente se desenvolver. Por outro lado, Moreno também estruturou uma ferramenta dentro da psicologia, da psiquiatria, dos grupos sociais. Então, tem gente que fala que é meio mágico, porque a gente utiliza recursos da ação, recursos dramáticos, e é muito forte essa ferramenta e muito potente para que a gente possa investigar o inconsciente. Então, muita coisa se revela a partir das técnicas da ação que a gente utiliza no psicodrama. Então, o psicodrama pode ser utilizado como uma abordagem psicoterápica, tanto para as pessoas que querem se desenvolver nesse caminho, quanto para aquelas que têm alguma patologia, né, psicopatologia, e que também querem ultrapassar esse obstáculo e viver de uma forma diferente. Também pode ser utilizado dentro das escolas, por conta do trabalho com grupos, dentro das organizações, na assistência social. Onde tem grupo, o psicodrama pode ser utilizado para potencializar. Moreno dizia que as pessoas adoecem nos grupos e elas se curam também nos grupos. E muitos dos nossos grupos, a gente está sempre vivendo em grupo, família, escola, trabalho, eles são disfuncionais, a gente termina adoecendo ali.
E o Moreno propõe um caminho para que esses grupos se tornem locos de crescimento humano. Eu sempre falo que hoje eu atuo dentro tanto da questão da psicoterapia como em trabalho de desenvolvimento em grupo dentro das empresas. E eu sempre levo, na hora que eu vou explicar, eu falo muito disso, do trabalho vivencial, através... Então, na clínica eu falo muito do lado do espontâneo criativo, de chegar na sua verdade a partir do tempo presente, a gente trabalhar aquilo nas técnicas, a gente fala às vezes da configuração, né, que aí tem um palco que está aqui atrás da gente, a plateia, e como que isso funciona na clínica, né, porque fica aquela coisa, nossa, mas na clínica também tem, como é que a gente dramatiza dentro da clínica? Então talvez acho que a gente pode contextualizar de onde que veio o Moreno, o que ele traz com essas técnicas, por que vem do teatro, o que é essa associação, né, o porquê o psicodrama, né? Então acho que também a gente pode trocar um pouquinho sobre isso. Que eu sinto que dentro da clínica, a curiosidade, eu acho que quem não conhece, é uma abordagem que vem muito através do espontâneo criativo, do tempo presente, e que você falou, né, o foco na saúde e não na doença. E que eu sinto que as pessoas às vezes ficam com essa curiosidade, mas como que funciona? Eu dramatizo, eu tenho que, sei lá, me expor de alguma maneira ali, porque a gente fala que é uma abordagem muito acolhedora também de alguma maneira, né? Sim. Então, acho que talvez a gente pode contextualizar sobre o Moreno um pouquinho também, né? De como que ele vem, como que ele trouxe, qual que é a ideia de trazer o psicodrama, né? Não dá para falar de psicodrama sem falar dele, né, Sim. Vini? Jacó Levi Moreno, médico, viveu na Áustria, criou os princípios da filosofia do psicodrama nesse lugar. Depois ele migrou para os Estados Unidos, onde o psicodrama de fato se desenvolveu. Mas Moreno, ele foi experimentando, ele fez psiquiatria e ele foi descobrindo que através do teatro muitos conflitos internos e interpessoais iam se resolvendo. Ele começou com teatro espontâneo e as experiências foram conduzindo o trabalho dele para o teatro terapêutico. E depois ele foi ampliando até que ele cria psicoterapia de grupo. Ele, na verdade, não criou essa modalidade bipessoal ou individual de terapia. Foram os psicodramatistas que foram entendendo o quanto essa ferramenta tinha uma condição enorme de acessar questões inconscientes e poder contribuir com a clínica, que o psicodrama foi migrando para dentro dos consultórios de psicoterapia. E a gente tem um teatro, um palco simbólico dentro de um consultório, que é um espaço de como se, que a gente chama de realidade suplementar no psicodrama. Ali a gente pode experimentar aquilo que vai além da realidade dada e posta. Então abre a nossa possibilidade de imaginação, de criação, de experimentação. E esse é um recurso que nos possibilita reinventar novos modos de existência e também entrar em contato com dores, com cenas regressivas, cenas primárias que foram matrizes de dor ou de comportamentos repetitivos que às vezes hoje na nossa vida não nos fazem bem. Então a gente pode trazer esses mesmos conceitos que ele foi criando lá no começo para dentro do consultório. Ou seja, a gente chega num conflito, por exemplo, eu briguei com a minha mãe, e aí eu posso viver essa cena da briga e chegar num novo desfecho, talvez a gente pode falar assim, ou é isso que você falou, né? Encontrar a matriz ou entender ou dentro dessa realidade suplementar, naquele momento ali da troca, usando as técnicas e acolhendo a pessoa naquele momento, a gente ir além do conflito, então não ficar ali e recriar o que está por volta daquilo. Então exatamente. É meio de criar novos caminhos, né? Exato, a gente se compreende o outro, então é uma psicoterapia em que o terapeuta tem uma relação próxima com o seu cliente, né? A relação terapêutica a gente pode chamar de humanista. E o terapeuta não é aquele que sabe tudo sobre a vida do outro, é aquele que junto com o outro investiga caminhos e a realidade. Então, por exemplo, a partir de um conflito com a mãe, que você vai dramatizar no consultório, num tapete, por exemplo, que simboliza esse palco, ao fazer o papel da mãe, o seu próprio papel, de repente você percebe, poxa, mas a hora que a minha mãe fala isso pra mim, eu fico mal. É exatamente nesse ponto que eu fico mal. Bom, ali já começa a abrir um caminho de autodescoberta, que a gente pode ir aprofundando, e às vezes a gente vai chegar numa cena que aconteceu lá nos 3 anos de idade, 4 anos de idade, e que aquilo marca a vida da pessoa e aquilo se repete em muitas relações.
Então é muito amplo e muito rico. Por isso que a gente fala de ser vivencial, porque você vive aqui de um jeito diferente, Exato. né? E aí você recria caminhos a partir dali. Então eu vejo, assim, nas empresas é muito isso. Às vezes eu dou treinamentos, às vezes as pessoas falam, não, mas você dá treinamento específico do quê? Aí às vezes eu falo, que tema que você está precisando trabalhar? Porque eu posso trabalhar qualquer coisa com um grupo. E o grupo vai construir aquele tema a partir dali. Então eu vou construir o drama do grupo em cima daquele tema e fazer ele encontrar caminhos ou trocar de quais são as possibilidades. Às vezes dentro da empresa a gente vê muito isso, né? Os grupos construírem caminhos de, tem um conflito de comunicação, então a gente precisa se ver mais, ou eu preciso conhecer mais quem está do meu lado. Então esse lado de realmente aproximar e ver, né? Enxergar, se colocar no lugar do outro. Então por isso que eu acho que essa questão da empatia, essa questão de viver grupo tem um poder diferente, né? Que a gente fala. Por isso, porque você realmente não está só na teoria. Eu não vou pegar um projetor e ficar só ali, porque não dá para ficar só na teoria em cima disso. É uma abordagem que traz a ação como base, né? Lindo isso que você traz, porque olha só, é uma construção de dentro para fora. O que esse grupo precisa? Eu não chego para o grupo, vou trabalhar tal coisa. Não, você pode diagnosticar, o que está se passando nesse grupo? E aí propor a partir da necessidade do grupo o trabalho com relação àquilo que emergiu. Então eu falo que a riqueza e o que me encanta no psicodrama é porque não é artificial, né? A gente sempre consegue chegar o mais próximo possível da verdade, entre aspas, né? Da realidade, daquilo que realmente as pessoas estão vivendo e passando. E aí a partir daquilo que emerge você pode trabalhar. Então, de fato, a gente não precisa estabelecer a priori, eu vou trabalhar isso, aquilo, não. A gente tem condição de investigar e diagnosticar qual é a questão que precisa ser trabalhada. Do jeito que você contou que faz nas empresas, né? Que você não precisa levar um tema pronto, você pode trabalhar o grupo a partir da demanda do próprio grupo. Sim. E as pessoas amam quando é assim, porque elas se sentem dentro, elas participam daquela construção. E essa é a dificuldade, porque eu chego, Vinícius, como é que você define então o que você faz? Nossa, eu não posso fazer isso. E você descobre ali no caminho como que é, porque é isso, a pessoa vai viver algo diferente a partir dali. Às vezes eu falando, fica raso de explicar, porque realmente o que é vivido dentro de um grupo é diferente, a potência criadora do grupo é diferente, né? Então o desenvolvimento também vira uma potência. Então acho que explicar psicodrama para mim é sempre um desafio muito grande, porque fica essa questão, psicodrama é meu estilo de vida, ele tem que ser vivido para você entender. Só que eu vejo que precisa dessa aproximação, né, da gente também desmistificar de alguma forma o psicodrama para quem quer conhecer. Exato. E quem se interessar, venha viver, porque de fato quando a gente vive, abre uma dimensão que não dá para pensar antes. Todo mundo que ensina psicodrama fala que psicodrama tem que ser vivido. Às vezes a gente conta, mas para quem quer experimentar e entender de fato do que nós estamos falando, seria muito bom que pudesse um dia participar de algum trabalho com você, de uma vivência, experimentar isso, porque é muito forte. Tem vezes que as pessoas podem falar assim, nossa, mas como assim eu cheguei nisso? Como eu entendi isso? É verdade, eu não tinha essa consciência. E às vezes quando a gente trabalha em grupo, às vezes através do drama do grupo você trabalha algo em você. Então eu não vou te expor e abrir ali uma dor que vai te causar um mal ou alguma ferida aberta ali. A ideia, e aí a gente chama, né, na verdade é o sociodrama, né? Mas a ideia é você trabalhar o grupo e às vezes o contexto grupal vai te trabalhar alguma coisa internamente que vai te gerar um movimento diferente fora dali, né? Então, porque eu vejo que às vezes a dificuldade é essa. Eu acho que eu no primeiro ano de psicologia tinha muito essa sensação, nossa, mas eu vou ter que me expor, o grupo, como que é isso? É diferente? Não, a gente não tá ali para expor ninguém, né? Acho que é um convite justamente para acolher, não expor. Essa é uma questão bem controversa, né, Vini? Que eu acho legal você ter trazido, porque numa sociedade tremendamente individualista, a gente só pode falar dos nossos problemas num consultório individual de porta fechada. Na verdade, muitas das soluções dos problemas, elas se dão no compartilhar coletivo. Então, quando a gente troca sobre aquilo que a gente está sentindo, a gente se aproxima do outro, a gente cria pontes e a gente cria soluções. Essa coisa da gente não se expor é algo que foi criado em nós, a partir da sociedade que a gente vive. E não necessariamente isso é saudável, não poder se expor. Porque muitas vezes aquele momento que você consegue contar uma dor para alguém, uma dificuldade, algo já muda, você já se sente acompanhado.
Então, isso que é um grande remédio passou a ser visto com temor pelas pessoas, como se fosse uma exposição, e é algo que a gente precisa refletir, porque não é muito saudável essa noção que a gente se acostumou a ter, de não poder nunca falar de nós para os outros. E eu acho que ainda mais no momento que a gente está, então a gente vive um contexto pandêmico, né? E eu acho que isso aflora ainda mais a questão das emoções e principalmente das habilidades sociais. Então hoje muitas pessoas estão mais isoladas e às vezes sem trabalhar ou partilhar do que elas estão vivendo e talvez de ponta cabeça, vamos falar assim, porque não está entendendo muito do que está acontecendo, porque está um conflito lá fora, um conflito dentro de mim, um conflito na minha casa. E eu acho que entender a força, a potência tanto dos grupos, desse partilhar ou de trocar nesse momento, é justamente acolher, por um lado não só social, né? Então falando do grupo, desse partilhar, mas a importância da troca também, que eu acho que são bases do psicodrama, o vínculo, a troca, o compartilhar. E eu vejo que é uma força muito grande para ser trabalhada também. E o que a gente vê, nós que trabalhamos sempre com psicodrama, é que na profundidade as pessoas têm dores parecidas, né? Quanto mais alguém se singulariza, mais aquele drama faz parte de um drama da humanidade. Então, essa ilusão de que a gente sofre sozinho, ela está muito ligada a essa ideia que foi criada em nós da gente nunca poder trocar com o outro e não se expor e ficar isolado na nossa dor. Então isso mantém a dor, isso mantém a doença. E quando a gente rompe esse medo de se expor e consegue trocar com alguém, o benefício é imenso. Sim, que é romper a conserva cultural, exato, né? É algo que às vezes não vem da gente, vem a base que vem da nossa família, da comunidade, da tradição como um todo e que a gente vai quebrando conforme a gente vive mesmo situações diferentes, possibilidades. Nossa, achei esse caminho, nunca falei assim, mas meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, ok, a matriz foi aquela, mas você recriou um caminho diferente, né? E eu acho que esse é o lado bonito também do que a gente tem do psicodrama. Exato. E um outro lado que é importante, que eu acho que o pessoal tem de dúvida, só psicólogo pode fazer formação em psicodrama? Como é que eu viro um psicodramatista? Então acho que só contextualizar, hoje a gente está aqui na Casa do Encontro, em Franca, acho que trazer um pouco do que é o espaço e de quem pode fazer uma formação em psicodrama. Todo mundo pode participar dessa formação? O público-alvo é para pessoas que têm um nível superior, não precisa ser na psicologia. Psicólogos e médicos podem fazer uma formação com foco psicoterápico para atender em consultórios, para ser uma abordagem que a pessoa utiliza como psicoterapeuta. Para as outras profissões, não vai ter o foco psicoterápico, mas a pessoa pode fazer a formação. É uma formação vivencial que, antes de tudo, transforma e fortalece as pessoas, busca devolvê-las para o seu eixo criativo, espontâneo. Então, antes de tudo, é uma formação pessoal, mas também habilita as pessoas a lidarem com o grupo, seja nas empresas, nas escolas, na assistência social. E tem também uma vertente do psicodrama pedagógico que é muito útil para professores, porque é um modo de ensinar em que o conhecimento é construído a partir da vivência e de dentro para fora, e não só aquela coisa de repetir o que vem pronto de fora. Então, da mesma forma que você pode compreender qual é o tema de um grupo, qual conhecimento aquele grupo produz quando se encontra, né? Então é bem amplo, Vini, a possibilidade de formação em psicodrama. E como que nasceu a Casa do Encontro, Dani? Como que ela surgiu e por que o nome Casa do Encontro, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas? É um nome inspirador, né? Porque Moreno tinha antes dele fazer medicina, ele fundou um espaço em Viena chamado Casa do Encontro. Era um momento que precedeu a Primeira Guerra Mundial. E era um momento que tinha muitas vulnerabilidades e ele e os seus amigos recebiam essas pessoas nessa casa. Pessoa com qualquer tipo de sofrimento. Então, foi nesse momento que ele realmente vivenciou a filosofia do encontro e o quanto que a possibilidade de trocar com pessoas aliviava sofrimentos assim, incríveis. E a Casa do Encontro que eles fundaram lá era esse espaço. E até hoje existe, né, como um espaço que cuida de pessoas vulneráveis e que não tem distinção de raça, de cor, de gênero.
é um espaço aberto para todos, então foi a Casa do Encontro do Moreno que nos inspirou a criar essa casa aqui também. Um espaço aberto para todos que queiram aprender a trocar, a vivenciar um encontro verdadeiro, a se sentir pertencente de um grupo e do universo. Então, essa é a nossa missão. Sim. E hoje a gente então aqui tem um espaço de formação, tem profissionais que atendem também individualmente, né? Sim. Tem grupos de supervisão também. Tem um psiquiatra, o Jaime, que é psicodramatista, que também atende na parte de psiquiatria clínica. Tem oficina de arte, que continua aqui, para adultos, crianças, psicodrama com criança, que também funciona aqui há 40 anos, mais ou menos. E a gente tem um programa Arte Solidária que nós vamos retomar, Vini, esse ano, que é um atendimento, um projeto social que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, que não teriam condições de estar investindo, né? E hoje, voltando na questão da formação, me veio. A formação, ela é feita, então, nível 1, por exemplo, são 3 anos. Em cada ano é trabalhado, tem um eixo específico que é ser trabalhado, tanto a parte terapêutica quanto a parte didática também, sim, pedagógica, né? Sim, Vini. Como que funciona? Toda a base da formação aqui ela é vivencial. A psicoterapia de grupo é a base da formação. Tudo precisa ser vivenciado. A construção do grupo é vivenciada. As resistências, os dramas, as dificuldades, os conflitos vão sendo solucionados para que as pessoas possam aprender, tanto para a sua própria vida quanto no papel de profissionais. E junto a esse processo vivencial, a gente tem a parte pedagógica, que a gente vai trazendo os conceitos e as ferramentas do psicodrama. Então, as pessoas apresentam a sua biografia, as pessoas experimentam o papel de diretor e de ego auxiliar. E de jeitos totalmente diferentes do só no papelzinho. Então, só para contextualizar, a minha autobiografia nasceu um rap, né? Ela foi feita em música. E agora a minha vivência está para acontecer agora mais recente também. Então, só para falar que foge um pouco do padrão, né? Vamos pensar, porque às vezes associa ao padrão escola, né? Faculdade. Não é essa base, é o que você falou, a construção ela é diferente, né? A ideia é que cada um se descubra e possa expressar o que é, né? Então, cada um vai fazer sua autobiografia da sua maneira, e mesmo o trabalho final. Do grupo A, teve gente que apresentou uma dança, outros uma música. Então, é o fruto da expressão do seu potencial criativo, que Moreno chamava de centelha divina, que todos temos. Mas que às vezes ela fica apertadinha no modo de vida que a gente tem, que não tem muito espaço de expressão. Sim. Então, se a gente permite que essas centelhas divinas de cada um possam crescer, frutificar e se expressar, cada um vai ser único. Por isso que eu falo, é uma formação artesanal. Cada psicodramatista é único e ele se expressa de modo singular e único. Sim. E hoje, no Brasil, a gente vem ganhando muita força. O psicodrama vem ganhando muita força no Brasil também. Quais são as referências, assim, Dani? Não só de países, mas talvez de autores, ou não sei, assim, quando você pensa em psicodrama, te vem quem? Para quem quer pesquisar, às vezes, mais sobre o tema, né? Quem que pode ter como referência, né? No Brasil, o psicodrama teve uma inserção muito grande na década de 70, Vini, principalmente em São Paulo, dentro de consultórios particulares, de psiquiatras, psicólogos famosos. Então, até um tempo atrás, fazer psicodrama era muito caro, você tinha que ir para São Paulo. E hoje a gente conseguiu uma proliferação maior do psicodrama. Hoje ele está inserido na assistência, no psicodrama comunitário, ele está muito mais amplo. E nós temos muitos autores. No Brasil, o psicodrama é forte. Então, nós temos muitos autores contemporâneos do psicodrama que contribuem com a obra moreniana. Tem o Sérgio Perazzo, tem brasileiro, né, um exemplo de um autor brasileiro, tem o Dalmiro Bustos, que é um autor argentino, tem vários livros publicados e foi responsável pela formação de muita gente no Brasil. Hoje, eu estou muito próxima da Adriana Peterbar, da Argentina, ela está sempre aqui conosco na Casa do Encontro. A pandemia também abriu as portas, diminuíram as barreiras. Quebrou fronteiras, né? Quebrou fronteiras e a gente hoje está tendo acesso a psicodramatistas
do mundo, né? Então isso está muito rico, essa troca é linda. A Argentina, por exemplo, tem uma tradição de psicodrama comunitário. Você pega um táxi em Buenos Aires, você fala de psicodrama, ele fala, eu fiz lá no centro de saúde ou no centro comunitário. Então já tem uma tradição muito antiga de um psicodrama que atinge todas as camadas da população. Então a gente está aprendendo com muita gente e nós temos uma literatura bem consistente do psicodrama no Brasil. Então Brasil, Argentina, Portugal, acho que eu vivi muita coisa no último congresso também que foi interessante, diferente. Eu acho que a gente também pode falar do evento, tá chegando um evento próximo que a gente está participando direto e indiretamente. Bem diretamente, Brasil, né? A gente costuma ter um Congresso Brasileiro de Psicodrama a cada 2 anos e um Ibero, que vai sendo cada ano num país. Em 2023 será no Brasil, então nós estamos num momento histórico, acho que isso é um evento muito importante, que a gente recebe psicodramatistas do mundo inteiro. E nós aqui da Casa do Encontro estamos na liderança da comissão científica desse congresso ibero-americano, com muita alegria, podendo trocar com psicodramatistas de outros países, práticas, vivências, experiências, modos de fazer. E aí a gente vê gente fazendo psicodrama com população prisional, com tudo quanto é tema que tem a ver com a inclusão social, com a construção de uma sociedade em que o humano possa viver melhor. Sim. Né? E eu acho que fica um convite, às vezes, para quem faz a formação em diversos lugares. Eu acho que ir num congresso, para mim, foi um divisor. Eu fui no Congresso Brasileiro em Fortaleza, há uns anos atrás, e para mim ter essa vivência em ter diversos tipos de vivência, de diferentes nacionalidades, e você vê como o psicodrama vem em diferentes vertentes, mas esse acesso, esse acolhimento, esse lado humano, o quanto ele é característico, né? Eu acho que acaba, não sei, para mim foi um divisor de águas de realmente nascer uma vivência, uma potência minha ainda maior a partir dali. Então acho que para quem já tem esse contato com o psicodrama, né, acho que fica o convite, vai ser no Brasil, né, a gente está ainda entendendo os detalhes de como que vai ser, mas acho que fica um convite para poder participar também. E é muito legal um congresso de psicodrama, porque ele é vivencial, não é um congresso que você vai lá só ouvir teoria. Tem muitas vivências. Você vai trabalhar, por exemplo, a sua transgeracionalidade em algumas vivências, arte. Já vivemos de tudo em congresso. Então, quem quiser experimentar, vale a pena. É diferente de tudo quanto é congresso que as pessoas tradicionalmente conhecem. Elas vão para... Eu falo que é um banho de autoconhecimento. E hoje, Dani, se fosse para falar assim, o que é psicodrama para você na sua vida, como que vem essa resposta assim para você? Eu acho que até pra gente ir fechando assim, né, mas para trocar, como que é o psicodrama para você? A gente falou um pouco da teoria, da onde vem, de Moreno, mas para você o que é o psicodrama? Assim? Eu acho que é a minha busca mais profunda, Vini. Desde o começo eu sinto que é um caminho e eu me vejo nele, dando um passo após o outro, mas cada passo melhora tanto a qualidade da minha vida. Eu sei que eu tenho muitos pela frente, eu sei que eu já dei muitos, mas eu quero continuar nesse caminho. Então, o psicodrama torna a minha vida colorida, pelo vínculo que eu crio com as pessoas, porque é uma abordagem que me permite estar perto das pessoas, né? E também por poder ter coragem de escolher a vida que eu quero ter, que só eu posso ter, que tem a ver comigo, né? Então, cada dia eu me aproximo mais desse ideal dentro da jornada do psicodrama. Então, eu sou profundamente grata a ele. Eu não sei nem separar muito, né? Sim. O que é o psicodrama e o que seria a minha vida sem o psicodrama. Sim. Eu acho que é muito isso, né? Um estilo de vida. Para mim, acho que vem muito esse convite. É um estilo de vida diferente, uma maneira diferente de viver a vida, de acolher pessoas, de me acolher. Então, acho que ela abraça em vários lugares, né? O psicodrama, eu sinto um abraço, um acolhimento ao vínculo, espontaneidade, à criatividade, ao transbordar o que vem de dentro. E tem mais alguma coisa que você gostaria de reforçar sobre, não só sobre o psicodrama, mas aproveitar também, talvez... Eu tô lembrando de um exemplo, Vini, disso que você tá me contando agora. Uma pessoa que me deu um depoimento, assim. Por que você escolheu o psicodrama? Essa pessoa tá fazendo formação
E ela disse que já tinha feito terapia há muitos anos, em outras abordagens, e aí ela chegou no psicodrama e o terapeuta que a atendeu, num momento de profunda dor, pegou na mão dela. Não teve muitas palavras, mas aquele contato foi de um acolhimento humano tão profundo que ela diz que aquele momento foi primordial, tanto para que ela pudesse se entregar por um caminho de transformação verdadeiro, quanto encontrar um lugar no mundo, um lugar na vida. Então, um depoimento de alguém que começou fazendo terapia com psicodrama e que hoje está também no caminho de se tornar um psicodramatista. Então, esse afeto, Moreno, ele gostava das pessoas, ele ia para as ruas, ele estava onde as pessoas estavam, ele se colocava de igual para igual. Não era algo elitista, né, de classe. Num lugar de poder, né, de saber mais do que os outros, mas é uma condição afetiva que nos faz muito bem. E que eu ouço as pessoas falando o quanto que isso, apesar de parecer tão simples, é tão mágico, é tão importante e é tão terapêutico. Então, eu penso que o século passado foi um século extremamente racionalista, cientificista do ponto de vista quantitativo, né, uma ciência dura. Então, eu penso que o psicodrama, o século dele é este que nós estamos agora, que a gente vê uma abertura até no modo de fazer ciência, de ver a psicologia, e neste momento em especial o psicodrama ganha um destaque muito importante, porque as premissas que Moreno já falava no século passado e que ele teve tanta dificuldade de fazer valer naquele tempo, hoje a gente não duvida mais. Sim, eu acho que esse é o lado mais bonito do psicodrama. Eu acho que a gente conseguiu deixar um gostinho, né, do que é o psicodrama, ou de como ele pode abranger, né, além só da clínica e não só em grupo. Acho que de quebrar um pouco dos tabus. Acho que é um convite a se conhecer mais sobre. E acho que para mim eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar podendo ter essa troca, de a gente estar podendo falar um pouquinho sobre psicodrama, falar um pouquinho sobre a gente, do que transborda, né, em nós. Acho que dentro desse encontro que a gente teve na vida, de certa forma, e continuamos juntos. E só tenho a te agradecer, Dani, por estar aqui comigo, por topar esse desafio de frente à câmera, pra gente poder trocar um pouquinho. E é isso, só gratidão. Acho que é um convite para todo mundo, para quem quiser conhecer mais, de procurar nas redes sociais, a Casa do Encontro, Daniela Figueiredo, pode entrar em contato, eles também estão abertos, né? A Casa do Encontro está aberta. E não só a Casa do Encontro, mas todos os psicodramatistas, inclusive o Vinícius, que estão fazendo um trabalho lindo aí pelo mundo, que vocês possam procurar e vivenciar. Então eu também agradeço muito essa oportunidade de falar desse tema, que é tão importante, que nos fez tão bem poder falar para outras pessoas, mas que fica o convite para virem, para experimentar uma psicoterapia psicodramática, experimentar um grupo, começar a se sentir parte. E eu acho que fica o convite, né? Fica para você também que assistiu o vídeo até aqui, comentar no vídeo, se surgir alguma dúvida ou algo que vocês queiram que a gente volte a falar, talvez a gente volte a gravar, acho que foi tão leve, tão gostoso, a gente volta a fazer essa troca, então comenta aí pra gente também, compartilhe com pessoas que você acha que tenha curiosidade, ou que queira saber, ou você que faz terapia quer explicar para alguém, manda esse vídeo, que às vezes ajuda a aproximar um pouco também a teoria da prática. E muito obrigado, eu fico feliz de vocês estarem com a gente nesse vídeo e espero que a gente possa ter próximos também. Pode contar comigo, Vini, será um prazer. Então teremos novos vídeos logo, gente. Muito obrigado, um abraço para todo mundo e até a próxima.